Ok, obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço muito o convite e quero de novo pedir a permissão para compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu me encontrar para que a gente possa compartilhar algumas informações importantes. Creio que vocês estejam vendo aí, né, a tela. Como o Tiago apresentou, nós estamos numa sequência de estudos muito interessante a respeito do livro de Daniel e Apocalipse. Semana passada foi disponibilizado para vocês um vídeo gravado pelo pastor Michelson Borges, no qual ele apresentou um resumão do livro do Apocalipse em 70 minutos. Então, o propósito daquele vídeo, obviamente, não foi fornecer detalhes a respeito de todos os capítulos do Apocalipse, mas foi dar uma visão panorâmica do que nós vamos ver pela frente. E hoje é propriamente o nosso primeiro estudo a respeito desse livro tão maravilhoso. Eu tenho uma paixão, uma predileção muito especial pelo livro do Apocalipse. É um livro que transforma vidas, transformou a minha vida também. E com certeza, se você aplicar o coração a entender a palavra de Deus, esse livro pode transformar também a sua vida. Então, nós vamos começar com o primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Porém, antes de entrarmos nesse primeiro capítulo, de lermos o que traz essa primeira porção do livro do Apocalipse, eu preciso apresentar para você algumas informações introdutórias que vão ajudar você a entender melhor algumas questões envolvidas no estudo do Apocalipse. Então, peço agora a sua permissão para que nós comecemos com algumas considerações gerais a respeito do Apocalipse. Então, primeira coisa que precisa ficar bem clara quando nós estudamos este livro é que o Apocalipse é um livro aberto. Muita gente tem medo do Apocalipse, achando que ele é um livro misterioso, fechado, proibido, um livro escondido, repleto de mistérios profundos que ninguém nunca vai conseguir entender. Isso é um mito, porque, na verdade, o livro do Apocalipse é um livro revelado. Você vai ver daqui a pouco que a palavra Apocalipse significa literalmente revelação, ou seja, é um livro que Deus deu a conhecer, ele deseja que nós o estudemos. Outra informação importante é que o Apocalipse é a continuação do livro de Daniel. Lá em Daniel 12, versículo 4, nós vemos o profeta recebendo uma ordem. E essa ordem de Deus é a seguinte: cele este livro, ou seja, feche este livro até o tempo do fim. Ou seja, o livro de Daniel, ele não seria compreendido de forma mais completa até que chegasse o tempo do fim. E conforme você deve se lembrar, quando nós estudamos o livro de Daniel, o tempo do fim, segundo as profecias, começa no ano de 1798, ou seja, o livro de Daniel, por muito tempo, foi um livro selado. No entanto, o Apocalipse, ele já começa, ou seja, ele já nasce como um livro aberto. No capítulo 22, no versículo 10 do Apocalipse, você vê João recebendo uma ordem exatamente contrária àquela ordem que o profeta Daniel recebeu. O anjo diz para João: não cele as profecias deste livro, a profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Olha que interessante. Daniel tinha que selar a profecia, porque o tempo ainda estava distante dele, o tempo do fim. Mas João, ele agora precisa manter a profecia aberta, porque o tempo está próximo. Ou seja, o Apocalipse é um livro revelado e revelado para os nossos dias. Outra informação importante: o gênero do livro do Apocalipse, ele faz parte do gênero da profecia apocalíptica. Nós temos dois tipos básicos de profecia na Bíblia. Nós temos a profecia clássica
e nós temos a profecia apocalíptica. A profecia clássica é aquela que foi dada, por exemplo, por Isaías, Jeremias, Ezequiel, aqueles profetas chamados profetas menores, Amós, Obadias, Joel, e assim por diante. Eram profecias focadas nos eventos contemporâneos ou próximos da época do profeta. A mensagem era dada numa linguagem direta, geralmente compreensível, de fácil entendimento. A ênfase era o retorno à aliança com Deus, existia uma ênfase ética, e geralmente eram profecias condicionais, ou seja, se Deus falasse, eu vou destruir esta cidade se vocês não se arrependerem. Perceba que existe uma condicionalidade. Se o povo se arrependesse, como foi o caso de Nínive, da cidade de Nínive, Deus voltava atrás e não aplicava aquele castigo. Então, a profecia clássica, ela podia ser condicional. A profecia apocalíptica, por outro lado, ela apresenta características distintas. Por exemplo, ela geralmente fala de eventos futuros, geralmente relacionados ao fim do tempo, ao tempo do fim e ao juízo final. Ela utiliza uma linguagem altamente simbólica, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, muitas vezes com imagens vívidas e complexas. Ela envolve uma visão cósmica do conflito entre o bem e o mal, destacando as forças espirituais envolvidas nesse conflito e também o que isso tem que ver com a humanidade. Ela aborda o juízo de Deus, juízos que trazem castigo sobre os ímpios, mas também ela enfatiza a esperança daqueles que creem em Deus. E uma coisa importante, ao contrário da profecia clássica, a profecia apocalíptica, ela é incondicional. Ou seja, se a profecia apocalíptica diz que Jesus vai voltar, é porque ele vai voltar. Ou seja, não existe condicionalidade, não tem como dizer, talvez Jesus volte, ou se acontecer alguma coisa, Jesus não vai voltar. Não, é incondicional, vai voltar e ponto final, tá bom? Vamos avançar aqui. A linguagem simbólica da profecia apocalíptica é outra característica muito marcante. Então, você abre o livro do Apocalipse e você dá de cara com figuras como, por exemplo, animais, bestas, feras, monstros, anjos, figuras extravagantes, meteoros, fogo, sangue, eventos cataclísmicos, a natureza em revolta, a natureza se revolvendo de todos os lados. Por que essa linguagem simbólica? Por que o Apocalipse, assim como o livro de Daniel, não foi dado de maneira clara, com uma linguagem literal? Nós temos algumas razões para isso, alguns motivos. Por exemplo, a primeira razão é que essa característica de usar simbologias é uma característica da profecia apocalíptica. Então, a profecia clássica, às vezes, ela usa símbolos, mas essa é uma característica mais da profecia apocalíptica. A segunda razão é para que a mensagem seja ou fosse protegida. Obviamente, se as profecias do Apocalipse de Daniel tivessem sido reveladas de maneira absolutamente literal, muitos perseguidores da igreja e do povo de Deus teriam, sem dúvida, procurado destruir esses livros. Obviamente, eles iriam identificar nesses livros profecias que falam a respeito deles mesmos, como impérios, como poderes perseguidores. Então, Deus, de alguma forma, quis guardar a mensagem apenas para aqueles que tivessem um relacionamento com ele e abrissem o coração. Isso nos faz lembrar o que Jesus falou a respeito das parábolas. Lá em Lucas capítulo 8, verso 10, ele diz que a vocês, ou seja, aos seus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Ou seja, apenas aqueles
que já têm um relacionamento com o Senhor, poderão entender, se quiserem, esses símbolos. Outra razão pela qual a profecia apocalíptica foi dada em símbolos é a transcendência das realidades espirituais. Então, as coisas que a profecia apocalíptica descreve são tão maravilhosas, tão sublimes, tão transcendentes, tão além da nossa capacidade de compreensão, que às vezes as palavras literais não são capazes de dar conta, de descrever tantas maravilhas. E por isso, o profeta precisa, inspirado por Deus, apelar para uma linguagem simbólica. Uma outra razão é para que essa linguagem cause impacto nos leitores. Sem dúvida, é muito mais fácil você memorizar as figuras, as cenas extraordinárias que você vê no Apocalipse do que os conceitos teóricos e teológicos por trás dessas figuras. Então, existe um fator emocional, um fator intelectual, um fator até mesmo mnemônico, ou seja, relacionado à nossa memória. E, por fim, entre essas razões, melhor dizendo, que são apenas algumas dentre as muitas, nós podemos mencionar a universalidade das mensagens. Os símbolos são compreendidos em qualquer cultura, em qualquer tempo, independentemente da época e do contexto cultural. Então, os símbolos, eles têm esse poder de transmitir a mensagem de maneira universal e atemporal. E como interpretar a simbologia com tantas figuras difíceis de entender no Apocalipse? Como é que eu posso entender, como é que eu posso compreender o que elas significam? Existem algumas chaves de interpretação para o livro do Apocalipse, que nos ajudam a abrir os mistérios desse livro. A primeira chave é um princípio hermenêutico, ou seja, de interpretação, que se chama o seguinte, ou melhor dizendo, ele é enunciado da seguinte forma: a Bíblia é o seu próprio intérprete. Esse princípio, ele era bastante proclamado no tempo da Reforma Protestante. Isso significa que a Bíblia, ela costuma dar o significado das suas próprias apresentações, dos seus próprios símbolos. Aquilo que a Bíblia apresenta num lugar, ela mesma esclarece em outro lugar. Nós vamos mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma tabela. Você pode baixar essa tabela depois na internet, nesse site aí que está aparecendo. Então, veja que interessante. A própria Bíblia, ela dá o significado dos símbolos do Apocalipse. Então, quando você vê um animal no Apocalipse, ou em Daniel, o que isso significa? Você vai até Daniel capítulo 7, nesses versículos que estão aí na tela, e você entende que animal, na profecia bíblica, é símbolo de rei ou reino. Simboliza um império, uma força política. Em profecia bíblica, você percebe também que, quando aparece a figura de uma mulher, isso representa igreja. Isso você encontra, essa figura, essa metáfora, você encontra lá em Efésios capítulo 5. A figura da água geralmente representam povos, multidões. Onde nós encontramos isso? Encontramos em Apocalipse 17, verso 15. E assim por diante. Por exemplo, a figura dos ventos representam guerras. Isso nós encontramos em Jeremias, capítulo 51. Olha que interessante, a Bíblia, ela dá os significados dos seus próprios símbolos. A maioria dos símbolos, se não todos, você encontra o significado deles dentro da própria palavra de Deus. Outra chave muito importante para o entendimento do Apocalipse é o Antigo Testamento. Um estudioso chamado Taylor Bunch, ele apresentou a seguinte estatística: 27 livros dos 39 do Antigo Testamento são citados no Apocalipse. E dos 404 versículos do Apocalipse, olha que interessante, 276 são citações de outros autores bíblicos, geralmente do Antigo Testamento.
E isso mostra que existe uma dependência muito grande do Apocalipse em relação aos livros do Antigo Testamento. Isso também nos faz lembrar o método que Jesus utilizava para estudar a Bíblia. Quando Jesus precisou explicar profecias para os seus discípulos, ali no caminho de Emaús, é dito que o Senhor Jesus, ele percorreu todas as Escrituras, desde Moisés, passando pelos profetas, passando pelos salmos, pelos livros poéticos, até o fim da Bíblia. Então, Jesus, ele entendia que para entender as profecias, para compreender as profecias, é necessário conhecer o Antigo Testamento. O Novo Testamento, até tem um errinho ortográfico ali, perdão, era para ser Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é uma outra fonte muito importante de conhecimento. Muita coisa que você encontra no Apocalipse, você encontra também, por exemplo, nos Evangelhos. Aquele sermão de Jesus, por exemplo, sobre os eventos finais, ali o chamado sermão profético de Jesus, você encontra muita coisa que esclarece o livro do Apocalipse. E uma outra chave hermenêutica é o contexto cultural, tanto hebraico quanto greco-romano. Então, você conhecer um pouquinho da cultura dos tempos bíblicos ajuda bastante você a ter uma visão geral e uma compreensão melhor do livro do Apocalipse. Vamos avançar aqui, falar um pouco sobre os métodos de estudo desse livro maravilhoso. E quando eu falo do Apocalipse, eu queria lembrar a você que essas mesmas características e considerações, elas se aplicam também ao livro de Daniel, porque Daniel pode ser chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento nós temos um Apocalipse, que é Daniel, e no Novo nós temos outro Apocalipse, que é o próprio Apocalipse, tá bom? Quais são os principais métodos de estudo? Nós temos o chamado preterismo, que é uma linha de interpretação que considera que tudo se cumpriu no passado, ou seja, ele joga todas as profecias no passado. Esse método entende que tudo já se cumpriu, ou pelo menos a maior parte do que tinha que se cumprir já se cumpriu, lá no passado, geralmente na antiguidade. Outra linha de interpretação é o futurismo, que faz exatamente o contrário, ele joga todas as profecias, ou a maioria delas, para o futuro, dizendo que tudo que o Apocalipse apresenta e Daniel apresenta ainda vai se cumprir. Uma outra linha de interpretação é chamada de idealismo, ou seja, é uma linha que diz que, na verdade, nada do que o Apocalipse diz vai ter um cumprimento real, concreto, mas, na verdade, tudo aquilo ali são ideias, são coisas meramente simbólicas, das quais nós precisamos tirar lições espirituais, né? Então, esse método, ele espiritualiza tudo. Então, nada é literal para ele, nada tem um cumprimento histórico, tudo é simplesmente subjetivo, simbólico, homilético, pastoral, espiritual, nada de fato vai acontecer. E um outro método de interpretação é o chamado estoicismo. Esse método considera que as profecias, elas se cumprem desde os dias do profeta até o fim da história, até a volta de Jesus. Esse, de todos os métodos, é sem dúvida o melhor método. É o método mais consistente. Por quê? Por pelo menos duas razões. Porque ele, primeiro, é o mais natural. Você se lembra daquela profecia que nós estudamos sobre a estátua de Daniel? Aliás, a estátua de Nabucodonosor, que Daniel, inspirado por Deus, deu a interpretação. Nabucodonosor sonhou com aquela estátua que tinha várias fases, vários metais, e cada metal simbolizava um reino até a volta de Jesus. Ou seja, aquela estátua era literalmente uma linha do tempo ao longo da história, desde os dias do profeta até o fim do tempo, ou seja, até a volta de Jesus. Isso mostra que essa é a maneira mais natural de você interpretar a profecia apocalíptica, desde os dias do profeta até a volta de Jesus, tá? Outra característica
que indica que o método historicista é o melhor, é porque ele procura na história a correspondência das predições, assim como Jesus indicou que devia ser. Jesus, ele sugeriu, ele disse o seguinte uma vez: ainda tenho muito que vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Na verdade, melhor dizendo, esse é outro verso. Jesus disse, vamos abrir aqui, eu acabei me esquecendo exatamente qual era o texto que eu queria citar, mas está em João capítulo 16, versículo 4. João 16, versículo 4, é um texto-chave aqui, nós vamos ver exatamente o que Jesus diz. Então, o Senhor Jesus disse o seguinte: mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isto a vocês. Ou seja, Jesus disse o seguinte: eu estou anunciando com antecedência estes eventos, para que, quando eles acontecerem, vocês se lembrem que eu transmiti essa profecia a vocês. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o cumprimento histórico corresponderia às predições que ele havia feito. Então, isso indica, juntamente com aquilo que nós acabamos de mencionar, que o método historicista, ele é o mais natural e ele é o mais ideal em termos de estudo das profecias. E é justamente esse o método que nós utilizamos, que nós já utilizamos para estudar Daniel e que nós vamos continuar utilizando para estudar também o livro do Apocalipse, tá? É importante lembrar também que nem tudo estará tão claro na profecia apocalíptica até que se cumpra. Jesus Cristo disse em João capítulo 16 também, no versículo 12, e é esse o verso que eu achava que estava sendo citado antes, por isso eu acabei me confundindo. Ele disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas ainda não podeis suportar. Ou seja, existem informações na profecia que nós não teremos condições de entender até que se cumpra. E alguns exemplos disso na profecia apocalíptica são, por exemplo, as 7 trombetas do Apocalipse, que é uma parte que não está totalmente clara ainda para nós, assim como é o capítulo 11 de Daniel, que é uma parte que não está totalmente clara e só vai se esclarecer completamente quando as profecias se cumprirem na sua plenitude, tá bom? Vamos avançar aqui porque temos bastante coisa ainda para conversar. Então, nos momentos anteriores até aqui, eu dei para vocês uma breve introdução, eu fiz uma breve apresentação de considerações gerais a respeito do Apocalipse, de informações importantes para que nós compreendamos esse livro ao longo das próximas semanas, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Se teve alguma dificuldade para compreender, depois você pode pegar esse vídeo, essa gravação lá na internet, no canal, voltar e assistir com bastante calma, tá bom? Eu aconselho você a fazer isso. Então vamos agora, com calma e tranquilidade, com uma certa calma e tranquilidade, entrar no, propriamente dito, no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. Nós vamos começar aqui com os primeiros 3 versículos, que são o prefácio desse livro. Então está aí o texto na tela, eu convido você a ler, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, fique à vontade. E o texto começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Versículo 3, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vamos tecer alguns comentários, então, sobre estes versículos que nós acabamos de ler. A palavra Apocalipse está logo no começo do livro. As primeiras palavras do livro em grego
né, porque esse foi o idioma no qual o Novo Testamento foi escrito, as primeiras palavras em grego são Apocalipsis Iesu Christou, ou seja, revelação de Jesus Cristo. Perceba, como já mencionamos, que Apocalipse significa revelação, e revelar significa tirar o véu, tornar conhecido aquilo que estava oculto. Como nós já mencionamos, o Apocalipse, portanto, não é um livro escondido, é um livro revelado. Como já mencionamos também, o livro do Apocalipse é um complemento do livro de Daniel. E quando a Bíblia diz que a revelação é de Jesus Cristo, pode significar duas coisas: que ela vem de Jesus Cristo, ela é proveniente dele, e também que a revelação é a respeito do Senhor Jesus, ou seja, sobre Jesus Cristo. E, de fato, o nome de Jesus Cristo e títulos ou pronomes equivalentes a ele aparecem quase 200 vezes só nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, mostrando que o Senhor Jesus é o grande centro, o grande personagem principal, o herói deste livro, o último livro da Bíblia. Qual é o propósito do Apocalipse? A Bíblia diz que Deus deu a revelação para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, Deus deseja que seu povo conheça o futuro e se prepare para ele. Olha que privilégio você tem. Você não tem uma bola de cristal, mas você tem um Apocalipse, que mostra as coisas que em breve devem acontecer. Então, nunca diga que você não pode saber o futuro, porque você pode conhecer muita coisa do futuro, o principal, o essencial, através do Apocalipse. É interessante que essa expressão, as coisas que em breve devem acontecer, em grego, elas remetem a Daniel capítulo 2, que é justamente aquela visão da estátua. Então existe uma relação muito interessante entre aquela visão na qual nós vemos ali Jesus vindo no final, né, através da figura da pedra, e o começo do Apocalipse. Existe uma relação muito interessante. Qual foi o método de revelação que Deus utilizou? É dito que Deus Pai revelou a Jesus Cristo, transmitiu ao Senhor Jesus a revelação do Apocalipse. O Senhor Jesus transmitiu para o seu anjo, ok? E aqui não fica muito claro qual anjo seria, mas nós podemos até cogitar que seja o anjo Gabriel, porque era o mesmo anjo lá do Antigo Testamento que revelava a Daniel as coisas. E o anjo transmite para João, e João transmite para a igreja. Esse foi o método de comunicação divina que Deus utilizou. Uma outra informação importantíssima que nós temos aqui é a bênção prometida, no versículo 3. É dito que bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, é aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, essa bênção que nós encontramos logo no começo do Apocalipse, ela faz parte de uma série de 7 bênçãos que aparecem no livro. Você tem aí as referências bíblicas. Essa é a primeira dessas 7 bênçãos. E essa bênção, ela é tripla. Olha que interessante. Deus promete uma bênção para aqueles que leem o Apocalipse, para aqueles que ouvem o Apocalipse e para aqueles que guardam as coisas nela escritas. Na antiguidade, geralmente, havia uma pessoa que lia o Apocalipse do púlpito, né, ou as cartas dos apóstolos ali do púlpito, e a congregação ouvia. Então, abençoado era tanto aquele que lia quanto aquele que ouvia. E nos nossos dias, hoje, nós podemos tanto ler quanto ouvir. Mas mais abençoado do que aquele que lê e ouve é aquele que guarda, ou seja, aquele que coloca no coração e pratica. E quando diz que o tempo está próximo, está querendo dizer que a vinda de Jesus é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento, pois os eventos finais serão rápidos. É interessante que sempre que Jesus diz no Apocalipse que ele vem, ele virá, né? Ele não usa o verbo no futuro. Ele não diz eu virei, mas ele usa uma forma verbal presente, né? Ou seja, eis que venho sem demora. Jesus
ao utilizar essa forma verbal, ele dá a entender que a vinda dele já está em curso, já é uma realidade presente, ou seja, a vinda de Jesus é tão certa, é tão garantida, que ele descreve como se fosse um evento que já está acontecendo. Eu queria mostrar para você aqui uma ilustração que vai ajudar você a entender esse conceito. Olha essa pedra, essa rocha, que você está vendo aí na foto. Essa pedra, chamada de pedra suspensa, ela se encontra numa reserva florestal ali na Sibéria. E essa pedra ela já está ali por vários anos, e turistas vão lá tirar foto embaixo dela. Nós podemos dizer que essa pedra está caindo, e ela pode cair a qualquer momento. Eu não seria doido de ficar igual aquela mulher ali embaixo da pedra, porque ela está caindo. Agora, quando ela vai cair, nós não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a vários anos. O fato é que a queda dessa pedra é iminente. Então, iminente, dizer que alguma coisa é iminente significa que essa coisa está para acontecer. Agora, quando? Nós não sabemos. A vinda de Jesus é a mesma coisa. Ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. Agora, quando? Nós não sabemos. É claro que existem sinais que nos mostram a proximidade do evento, mas nós não podemos marcar data para a volta de Jesus. Mas podemos dizer que Jesus está voltando, assim como esta pedra está caindo. A qualquer momento isso vai acontecer. E para aqueles que acham que ainda falta muita coisa para acontecer antes de Jesus voltar, eu queria lembrar a você a lógica da fileira de dominós. Geralmente, quando você solta o primeiro dominó numa fila, os outros vão caindo numa velocidade vertiginosa. Ou seja, os últimos acontecimentos vão acontecer numa velocidade muito rápida, de modo que Jesus Cristo pode voltar muito mais rápido do que você imagina. Tá bom? Vamos para avançar um pouquinho mais aqui, então. Falamos sobre o prefácio, agora nós entramos numa outra parte, que é do versículo 4 ao versículo 8, onde Jesus manda, através de João, uma saudação às 7 igrejas. Então, João, ele começa dizendo, ele mesmo escreve, João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Continua dizendo, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Temos bastante informação aqui. Então, primeiro, o que são as 7 igrejas? Existiam muitas igrejas na chamada Ásia Menor, e naquele tempo ocupava uma região que hoje corresponde à Turquia, ou pelo menos a Turquia está em parte daquilo que era a antiga Ásia Menor. Existiam várias igrejas, mas Deus escolheu a dedo 7 igrejas que representariam a igreja como um todo, a igreja de Deus ao longo de todos os tempos. Lembre-se que o número 7 na Bíblia representa plenitude, completude. Essas 7 igrejas são essas que você está vendo aí na tela, e as características delas serviriam muito bem para representar a igreja de Deus ao longo dos séculos. E isso aí nós vamos estudar mais adiante. O que significa a expressão aquele que é, que era e que há de vir? Muito provavelmente essa seja uma referência ao texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, onde Deus se revela para Moisés como o Deus eterno, com o seu nome todo-poderoso, chamado Yahvé, ou Jeová, que significa aquele que sempre existiu, aquele que existe por si mesmo.
né? Então, esse versículo mostra o Deus que existe no passado, no presente e no futuro. Então, muito provavelmente, esta seja uma referência a Deus o Pai, muito embora Jesus Cristo também seja eterno. Quando fala dos 7 Espíritos de Deus, é importante lembrar de novo que o número 7 expressa perfeição, totalidade, e o número 7 vai ser muito usado no Apocalipse em outros lugares. E a estrutura trinitária desses versículos que nós estamos lendo sugerem que esses 7 espíritos são um símbolo do Espírito Santo de Deus na sua plenitude. Olha que interessante, porque nesses 2 versículos, o 4 e o 5, nós temos uma saudação tripla. Então veja, nós temos a saudação daquele que é, que era e que há de vir, que nós acabamos de ver que possivelmente seja Deus o Pai, e nós temos lá no final uma saudação de Jesus Cristo, que é o Filho. Então faz todo sentido nós entendermos que esses 7 espíritos sejam uma maneira simbólica de falar do Espírito Santo de Deus, né, que seria a terceira pessoa da Trindade dentro dessa saudação. E por que nós temos esse simbolismo diferente? Como eu já mencionei, por causa da ideia de plenitude, mas pode ser também que você tenha aí um pano de fundo do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías capítulo 11, são mencionadas 7 características do Espírito Santo, ou 7 aspectos do Espírito Santo, que fariam parte da unção de Deus que viria sobre o Messias. Enfim, nós temos várias razões para entender que esses 7 espíritos são uma referência ao Espírito Santo, tá bom? É uma alusão ao trabalho completo que Deus realiza na nossa vida. O Espírito Santo, lembre-se daquilo que o apóstolo Paulo disse, né, que aquele que começou boa obra em nós, ele há de terminá-la. Então, o Espírito Santo tem uma obra para realizar na sua vida, e essa obra é uma obra completa. Por isso, a ideia de plenitude, tá bom? Nós temos aqui um mapa das 7 igrejas, que mostram ali o percurso que o Apocalipse faria ao longo dessas 7 igrejas. O Apocalipse foi escrito na forma de carta, de uma carta, na verdade, são várias cartas juntas, e essas cartas, elas circulariam pelas 7 igrejas ali da Ásia Menor. Vamos trabalhar um pouquinho aqui, de modo bem breve, os títulos de Jesus Cristo que são apresentados aqui no Apocalipse. Então, o Senhor Jesus é apresentado como fiel testemunha, é apresentado como primogênito dos mortos e é apresentado como soberano dos reis da terra. Nós temos várias explicações para esses títulos de Jesus, mas, em resumo, nós podemos dizer que fiel testemunha aponta para a morte de Cristo. Testemunha, no grego, vem da mesma palavra que deu origem à palavra mártir no português, ou seja, alguém que morre por uma causa. Então, Jesus Cristo, como aquele que testemunha da verdade de Deus, né, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele morreu como testemunha em favor da verdade. Jesus é o primogênito dos mortos porque, embora ele não tenha sido o primeiro a ressuscitar, outras pessoas foram ressuscitadas antes dele, ele é o principal de todos aqueles que ressuscitaram. E é pela ressurreição de Jesus que todas as outras ressurreições são possíveis e serão possíveis. É por causa da ressurreição dele que nós um dia temos a esperança de ressuscitar também. E soberano dos reis da terra fala sobre, aponta para o que Cristo está fazendo agora, ou seja, ele está reinando sobre todo o universo. Outro título que o Apocalipse apresenta diz que ele é aquele que nos ama, e isso aqui precisa ficar muito claro para nós, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A mensagem principal do Apocalipse não é sobre bestas, não é sobre feras, monstros, não é sobre símbolos, não é sobre teologia.
a principal informação do Apocalipse é que Deus ama você. Não adianta nada você decorar tudo isso que eu estou falando, gravar essa série de informações teológicas, teóricas, filosóficas, metodológicas, e você se esquecer do principal, que Deus ama você, Deus tem um plano para a sua vida, Deus quer salvar você, Deus quer transformar sua família, Deus quer transformar seu coração, Deus quer resolver os seus problemas, Deus quer mudar sua vida, mas acima de tudo, Deus quer salvar você e Deus quer levar você para o céu e para a nova terra, para viver para sempre com Ele, livre de todo problema. Então lembre-se que a mensagem principal do Apocalipse é: Deus nos ama. E o Senhor Jesus, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. E aqui também diz, no Apocalipse, que ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Isso aqui é uma referência a um texto lá do Antigo Testamento que diz que Deus ele libertou Israel para ser a sua nação escolhida. Da mesma forma, Jesus Cristo nos libertou do pecado para que nós fôssemos a sua igreja escolhida. Deus tem uma missão para a sua vida. De novo, não adianta você decorar o Apocalipse todo e você guardar isso para você. Você precisa compartilhar com outras pessoas. Vamos avançar aqui. Quando fala que Jesus virá com as nuvens e todo olho verá, nós poderíamos fazer vários comentários a respeito disso. No Antigo Testamento, Deus geralmente é retratado como vindo, como um guerreiro poderoso cavalgando sobre as nuvens. As nuvens dão a ideia de que Jesus vem de fora deste mundo de pecado, ele vem para nos resgatar, né? E olha que interessante, eu acabei esquecendo de mencionar aqui, que isso aqui também é uma referência a Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, que fala do Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, naquele contexto de juízo. Depois você pode procurar lá no Antigo Testamento. Quando fala que todo olho verá, algumas pessoas se perguntam, mas como? Se o planeta é redondo, o planeta é esférico, como é que em todos os lugares do mundo as pessoas vão ver Jesus voltar? Nós não sabemos, isso não nos foi revelado. Mas, sem dúvida, como a volta de Jesus será um evento sobrenatural, todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, em todos os cantos do planeta, por assim dizer, verão esse evento maravilhoso ao mesmo tempo. Até mesmo aqueles que traspassaram o Senhor Jesus, ou seja, que participaram da sua crucifixão. A Bíblia dá a entender que um grupo especial de pessoas vai ressuscitar numa ressurreição especial, antes da ressurreição geral, para que tenha a oportunidade de ver Jesus voltando. E entre estes estarão aqueles que mataram o Senhor Jesus, para que possam vê-lo vindo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e se arrepender, ou seja, melhor dizendo, sentir a tristeza por aquilo que eles fizeram. Só que, infelizmente, não terão mais oportunidade de salvação. Essas pessoas, assim como ressuscitarão, elas vão ser fulminadas depois pela presença do Senhor. E aqui também menciona que as tribos da terra se lamentarão, ou seja, as pessoas que não se prepararam para a volta de Jesus se lamentarão ao presenciar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aqui também nós temos as referências do Antigo Testamento. Você que está nos assistindo, você ainda tem a oportunidade de se preparar para a volta de Jesus. Este é o momento de nós nos prepararmos para a volta do Senhor, antes que ele venha, de modo que quando ele vier, nós estejamos do lado daqueles que se alegrarão e não daqueles que se lamentarão ao ver o Senhor Jesus voltar nas nuvens do céu. Esse evento glorioso que nós tanto aguardamos. Vamos avançar um pouquinho mais, nós temos alguns títulos de Jesus que são apresentados aqui. Então, o título Alfa e Ômega, ele simboliza, ele se refere à primeira e à última letra do alfabeto hebraico, melhor dizendo, grego, né? É como se Jesus dissesse, eu sou o A e eu sou o Z, o começo e o fim. Isso mostra a totalidade, a plenitude do Senhor Jesus.
e também faz uma referência a um título que Deus apresenta no Antigo Testamento. Em outras palavras, Deus é aquele que abarca toda a história, toda a realidade do começo ao fim. Aquele que é, que era e que há de vir, nós já vimos, é uma referência a Deus, também com base no Antigo Testamento. O Todo-Poderoso indica o poder absoluto do Senhor sobre todas as coisas. Jesus disse que toda autoridade lhe é dada no céu e na terra, e mostra que Deus é todo-poderoso, enquanto os deuses pagãos são frágeis e não têm, de modo nenhum, condições de serem comparados ao Deus Todo-Poderoso. E nós chegamos aqui à última parte do capítulo 1 do Apocalipse, que é o momento em que o Senhor Jesus se apresenta a João, com uma descrição interessante. Tá? Eu vou resumir essa parte aqui, eu peço que você leia depois em casa com mais calma, em razão do nosso tempo. Então, João diz que ele estava numa ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e ele estava ali no dia do Senhor. E nesse dia do Senhor, ele teve uma visão de Jesus Cristo. Ele viu Jesus Cristo de maneira sublime, de maneira imponente, andando entre 7 candelabros de ouro. E a descrição que ele apresenta do Senhor Jesus é a seguinte: os seus cabelos eram brancos, a sua barba branca como a neve, os olhos eram como chamas de fogo, os seus pés eram como bronze polido, a voz era como voz de muitas águas, ele tinha 7 estrelas na sua mão direita, e simbolicamente saía da sua boca uma espada afiada, de 2 fios, de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Vamos entender um pouquinho isso aqui. A ilha de Patmos era uma ilha para a qual geralmente criminosos eram banidos. João, naquela época, tinha por volta entre 70 e 90 anos, dizem os estudiosos. E ele foi parar lá por causa do evangelho. Ele pregava o evangelho, assim como os demais cristãos, e as autoridades daquele tempo se incomodavam com aquilo, por várias razões, que outro dia nós podemos entrar em detalhes aqui. Né? Diz a tradição da igreja que, por causa da pregação do evangelho, quiseram matar o apóstolo João, descendo ele, ou colocando num caldeirão de óleo fervente. Mas, milagrosamente, João ele foi poupado, ele foi livrado daquela morte, assim como os jovens lá na fornalha de Nabucodonosor. E como não conseguiram matar João no caldeirão de óleo fervente, mandaram João para a ilha de Patmos, para que, quem sabe, ele morresse ali de idade avançada. Mas nem assim conseguiram, porque João, na verdade, não morreu em Patmos. Ele morreu na cidade de Éfeso, diz a tradição da igreja. Então, ele estava ali por estar sendo perseguido pelo evangelho. Quando ele diz dia do Senhor, existem 2 possibilidades aqui. Pode ser que ele estivesse se referindo ao sábado, que é o dia do Senhor, segundo a Bíblia. Então, ele pode ter tido essa visão num sábado, é muito provável isso. Ou pode se referir ao dia escatológico do Senhor. A Bíblia frequentemente fala do dia da vinda do Senhor, quando o Senhor Deus vai intervir na história para acabar com o mal e para inaugurar a eternidade, ou seja, é a volta de Jesus. Então, nós sabemos que João, através do Espírito Santo, ele viu antecipadamente os acontecimentos finais e a volta do Senhor Jesus. Então, em certo sentido, João estava presente no dia escatológico do Senhor. Mas nós não precisamos escolher entre uma e outra coisa. Pode ser que as 2 coisas tenham acontecido juntas. João tenha tido essa visão num sábado, e nesse mesmo dia, ele presenciou o dia escatológico do Senhor. E aqui nós temos algumas imagens que ilustram, ou tentam ilustrar um pouquinho, aquele momento maravilhoso que João teve, aquela epifania
em que João viu o Senhor Jesus andando entre os castiçais e se revelando daquela maneira. As 7 igrejas nós já explicamos. O que seriam aqueles 7 candelabros no meio dos quais o Senhor Jesus andava? Muito provavelmente seja uma referência ao candelabro de 7 velas, ou melhor dizendo, de 7 lâmpadas do Antigo Testamento. Assim como o sacerdote, ele cuidava constantemente daquele candelabro, o Senhor Jesus também estava cuidando daqueles candelabros no meio dos quais ele andava. E conforme nós vemos, ou veremos daqui a pouco, os candelabros simbolizam a igreja, ou seja, o Senhor Jesus andando no meio dos candelabros mostra o cuidado dele pela igreja. Deus está cuidando de você. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não veja evidências a princípio, creia que Deus está cuidando de você. O Senhor Jesus anda no meio dos candelabros, o Senhor Jesus vigia pela sua igreja, ele vela pela sua igreja. Deus está cuidando de você. Guarda essa palavra no seu coração. O que simbolizam aquelas características do Senhor Jesus? Nós poderíamos gastar um tempo aqui falando sobre isso, mas basicamente podemos dizer que toda aquela descrição gloriosa de Jesus enfatiza o poder, a glória, a divindade, a pureza, a majestade do Senhor Jesus, o poder de Deus, a natureza celestial e exaltada do nosso Salvador. Jesus queria impressionar, impactar João e, ao mesmo tempo, impactar cada um de nós, mostrando que ele é o Deus Todo-Poderoso. Os próximos versículos dizem que João, ele, ao ver aquela cena, ele caiu como se estivesse morto, mas o Senhor Jesus disse, não tenha medo. Ele disse o seguinte, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Aí ele manda João escrever tudo aquilo que ele viu, né? E por fim é apresentada uma explicação falando que as 7 estrelas simbolizam e simbolizam os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros simbolizam as 7 igrejas. Vamos explicar rapidamente, já estamos quase terminando. Então, quando o Senhor Jesus fala, não tenha medo, isso mostra que Deus está no controle da história. Deus diz o mesmo para você hoje, não tenha medo. Não tenha medo do futuro. João tinha medo do futuro. Quando ele olhava para o futuro da igreja, para o futuro da sua vida, mas o Senhor Jesus aparece para ele e diz, não tenha medo. Jesus olha para você hoje e diz, não tenha medo. Não temas, eu estou no controle da história e da sua vida também. Quando Jesus fala das chaves da morte e do inferno, uma tradução mais literal seria as chaves da morte e do Hades. O Hades, em grego, no Novo Testamento, equivale à palavra Sheol, em hebraico, que simboliza a habitação dos mortos, o lugar de descanso dos mortos. Em outras palavras, a sepultura. Nós sabemos que na Bíblia, os mortos são retratados como estando dormindo, né? A Bíblia diz lá em Eclesiastes que os mortos de nada sabem. Eles estão dormindo, aguardando a volta de Jesus. Então, em outras palavras, Jesus tem a chave da morte e da sepultura. Ou seja, Cristo, ele um dia vai ressuscitar todos aqueles que morreram crendo no seu maravilhoso nome. Nós podemos crer nessa maravilhosa esperança. E ele diz, estou vivo para todo sempre. Essa é a nossa grande esperança. O apóstolo Paulo diz que se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido, seria em vão a nossa fé. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus ressuscitou, ele subiu ao céu, ele intercede por nós, e o autor de Hebreus diz que ele vive para sempre, para interceder por nós. Essa é a grande boa notícia. João recebe, então, a incumbência de registrar tudo aquilo, e é dito, de novo, que as igrejas, ou melhor dizendo, é explicado que os candelabros simbolizam as 7 igrejas, e as estrelas que estavam na mão de Jesus simbolizam os anjos daquelas igrejas. O que são esses anjos? Anjos, no grego, é angelos, ou anjo, no grego, é angelos, que pode ser traduzido como anjo ou mensageiro.
Então, muito possivelmente, aqui Jesus está se referindo aos líderes, aos pastores das igrejas. Então, aqui nós temos também uma outra mensagem de esperança. Assim como Jesus cuida da sua igreja, Jesus também cuida dos líderes da sua igreja. Se você, por alguma razão, está cansado de trabalhar na obra do Senhor, às vezes, servir a Deus, lidar com as pessoas, pastorear as pessoas não é tão fácil. Mas Deus promete que ele tem na sua mão direita os líderes da sua igreja. Deus guarda a sua igreja, Deus protege e abençoa a sua igreja. Eu queria terminar esse estudo com uma promessa linda que nós encontramos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 19, que diz o seguinte: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A profecia bíblica é uma luz que ilumina o nosso caminho. E eu queria terminar esse estudo pedindo a sua permissão para mais 3 minutinhos, para contar uma história que nos ajuda a ilustrar quão abençoados nós somos pelo livro do Apocalipse. Diz uma história que havia uma senhora, uma velhinha, bastante idosa, que vivia sozinha, ela morava sozinha. E um casal de cristãos sempre visitava essa senhora para cuidar dela, para saber como ela estava, para enfim, atender às suas necessidades. E sempre que esse casal cristão ia à casa dessa senhora e conversava com ela, essa idosa senhora falava de um filho muito querido que ela tinha e que morava nos Estados Unidos. E esse filho sempre mandava para ela cartas falando das notícias e dizendo da sua saudade, e dentro dessas cartas, ela dizia que ele mandava vários quadradinhos verdes. Aqueles cristãos, aquele casal, ouvia aquela história dia após dia, cada vez que eles visitavam aquela senhora, e começaram a pensar: poxa vida, será que essa senhora ela está falando a verdade? E não apenas eles pensavam, mas também os vizinhos, né? Porque, veja, se aquela senhora ela tinha um filho tão bom, como ela dizia, e que morava num país tão rico como os Estados Unidos, por que ele deixava a mãezinha dele viver na pobreza? Um detalhe que eu esqueci de mencionar é que aquela senhora vivia numa casinha paupérrima. Ela passava até necessidade. Muitas vezes faltava comida para ela. Faltava remédios. Por isso aquele casal cristão ia lá atender às suas necessidades. Então o pessoal pensava: por que o filho dela lá nos Estados Unidos não ajuda a mãe? Será que ela não está inventando essa história? Né? E aí aquele casal pensava: e essa história de quadrinhos verdes? Puxa vida, né? Parece que ela não está batendo muito bem na cabeça, né? Então, um dia, esse casal pediu para aquela senhora mostrar, se ela poderia mostrar uma daquelas cartas que ela frequentemente recebia do seu filho. Então, aquela senhora pegou uma caixa de papelão e tirou uma daquelas cartas e entregou para o casal. E aquele casal abriu, viu a carta e notou que aquelas cartas estavam, de fato, repletas de quadradinhos verdes, que, na verdade, eram notas de $100 cada uma, cuidadosamente, carinhosamente dobradas na forma de quadradinhos. Aquela senhora não sabia que aquilo era dinheiro americano, ela nunca tinha visto $1 na sua vida. E ela não sabia que aquilo era algo que podia tirá-la da pobreza. Aquele filho havia mandado o suficiente para que a mãe vivesse bem. A mãe, em certo sentido, era rica, mas não sabia. Essa ilustração, ela nos ajuda a entender algo interessante.
nós fomos tornados ricos por meio da palavra de Deus, especialmente por meio da revelação do Apocalipse. Mas muitas vezes nós deixamos a palavra de Deus fechada, nós não abrimos. Somos ricos e não sabemos, somos ricos e não usamos a palavra de Deus. Queria lembrar a você que você foi feito rico pela revelação de Jesus Cristo. E eu quero desafiar você a, nas próximas semanas, continuar estudando a palavra do Senhor e aproveitar essa riqueza que você tem nas mãos. Guarde no coração e lembre-se de que existe uma bênção especial para aquele que lê, para aquele que ouve e para aquele que guarda as profecias deste livro. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora, né, Tiago? Vamos então encerrar com uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque assim como essa história que nós acabamos de ouvir, nós fomos feitos ricos por meio da revelação da tua palavra, especialmente por meio do livro do Apocalipse. E muitas vezes, Senhor, nós deixamos a tua palavra empoeirada, guardada, porque nós não sabemos ou ignoramos ou fazemos de conta que não sabemos o quão ricos nós somos por meio de tua palavra. Por favor, Senhor, ajuda-nos a continuar estudando o livro do Apocalipse e todos os outros livros da Bíblia, de modo que nos enriqueçamos e nos preparemos para o breve retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Deus, abençoa cada pessoa que faz parte desta classe, cada pessoa que está assistindo a este vídeo na internet, de modo que todos sejam salvos pela graça do Senhor Jesus. E é neste nome precioso que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Forte abraço e até a próxima. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Assim como a Cláudia Andrade comentou, foi um estudo maravilhoso. Nós possamos continuar estudando aí esse livro tão precioso que é o Apocalipse. Vamos ter ainda mais segundas-feiras aí para poder estudar. Nós se encontramos na próxima aula. Vai ter algumas surpresas aí, a gente vai estar sorteando alguns livros. Vamos continuar firme aí, que muitas bênçãos virão. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Um abraço a todos, até mais. Forte abraço, até mais.